Olá, crianças, a paz do Senhor. Aqui é Tia Edilene. Hoje nós estamos aqui com mais uma aula da Escola Dominical Jardim de Infância. E hoje nós estamos na lição de número 13. E, crianças, vocês já pegaram aí a sua caneta, seu papel, a sua Bíblia, que é muito importante, que não pode faltar, né? Para nós estarmos aprendendo hoje mais uma história linda. E hoje nós estamos na 13ª lição, que é a última lição da escola dominical. Então, nós vamos aprender hoje uma história muito linda. Olha para vocês verem, né? Nós já passamos 13 lições. Hoje é a última lição do trimestre, né? E as outras aulas, se você perdeu alguma, se você não assistiu a aula, você pode estar assistindo aí no nosso canal. A gente gravou aí da primeira até hoje a 13ª aula, tá? Para vocês aprenderem aí mais uma história linda da Bíblia. E nesse trimestre a gente falou das histórias do Antigo Testamento, tá? Hoje nós vamos aprender o título da lição. Vamos lá, junto comigo, tá? Vamos falar junto comigo. Título da nossa lição: O amigo corajoso. Vamos falar junto comigo? Título da nossa lição: O amigo corajoso. O amigo o quê? Corajoso. E aí, crianças, você é corajoso ou você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de quê? Eu tenho medo de altura. Tem criança que tem medo de altura, né? Tem criança que tem medo de barata. Tem criança Carol, que tem... fala quantos bichos você tem medo? Cobra e barata e rato. Tem criança que tem medo de rato, barata, cobra. Também tem medo, Eu né? Tem tenho adulto medo também de que cobra tem. também. Tem gente que tem medo do escuro, né? Então hoje nós vamos falar de um amigo que é corajoso, né? Então vamos aprender hoje uma história muito linda. Então vamos aprender também agora o textuário. O textuário você sabe que é o versículo, né? Que nós vamos usar aqui na nossa história. Vamos ler junto comigo aí. Textuário. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, verso 4. Vamos falar de novo? Textuário. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, verso 4. Quem é que livra nós de todos os nossos medos? Deus, né? O nosso Papai do Céu livra a gente de todo medo. Basta nós acreditarmos e ter fé e sempre orar, né? Então nós falamos que vamos falar de um amigo corajoso. Você quer aprender essa história? E essa história você encontra ela onde? Onde que nós encontramos as histórias da Bíblia? Aonde, criança? Na Bíblia. Eu Tá já gravando. falei, né? Onde que nós encontramos as histórias da Bíblia, né? A tia já falou. Então nós encontramos na Bíblia Sagrada. É aqui que está escrito todas as histórias lindas, maravilhosas. Nós podemos aprender cada dia mais, né? E hoje nós vamos aprender essa história. Essa história você encontra na Bíblia em Daniel, a partir do capítulo 6. É o capítulo 6 todinho, tá? Que vai estar escrita essa história do amigo corajoso aí. Olha que eu trouxe uma máscara hoje, crianças. Você sabe que a gente está vivendo um período de usar máscaras, né? E hoje aqui na nossa história nós vamos ter uma máscara também. A Adriele já até usou ela. Olha aqui essa máscara. Olha, eu fiquei legal de máscara. Isso é uma máscara de quê? Leão. Esse aqui que desenho que é esse, vocês acham? Leão. É um leão. A nossa história vai ter um leão. Que história da Bíblia que aparece leão, vocês acham? Daniel. De Daniel, né? Então nós vamos falar do nosso amigo corajoso. Mas tem mais histórias da Bíblia também que tem leão. A de Davi. Na história também de Sansão tem leão.
Só que nós vamos contar a história do amigo corajoso hoje, que é sobre Daniel. Então vamos começar a nossa história. Então vamos começar pelo personagem que a gente já falou, né? Olha aqui o nosso amigo Daniel. Vamos falar olá para o nosso amigo Daniel? Olá, Daniel! Oi, Daniel. Daniel, crianças, ele tinha um cargo muito importante lá no reino. E juntamente com mais dois amigos, na Bíblia não fala o nome deles, mas eles também ajudavam o rei a governar lá. Eles faziam coisas muito importantes lá no reino. E o nome do rei, sabe qual que era? O nome do rei? Olha o rei aqui. Tá bonito esse rei? Olha como que esse rei é chique, né? Todo rei tem uma coroa, né? E ele aqui tá com uma coroa brilhosa, com a roupa brilhosa. O nome dele é o rei Dário. Vamos falar junto comigo? Rei Dário. E o rei escolheu esses 3 ajudantes dele aqui com um cargo muito importante lá no reino. Só que Daniel, o nosso amigo Daniel aqui, ó, o rei gostava muito dele, eles eram muito amigos, né? E os outros 2 ali não estavam muito gostando disso não, tá, crianças? Esses outros 2 aqui começaram a ter inveja do nosso amigo Daniel. E a inveja, crianças, ela não é um sentimento bom. É um sentimento ruim. É pecado ter inveja. E eles começaram a ter inveja de Daniel, porque Daniel era muito amigo do rei. E eles começaram a ver se achava alguma coisa de errado em Daniel para falar com o rei. Só que eles não encontraram nada de errado em Daniel. Porque Daniel, ele serve a Deus e ele era obediente, ele não fazia nada de errado. E sabe o que esses 2 aqui começaram a planejar? Eles planejaram, nós temos que planejar algo para a gente destruir Daniel. Porque senão ele vai tomar o cargo nosso e ele sozinho vai governar tudo aí juntamente com o rei. Isso mesmo, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí eles tiveram uma ideia, crianças. Sabe qual foi a ideia? Eles eram maus, o coração deles estava mal. Aí eles pensaram assim, já que Daniel não faz nada de errado, a gente pode chegar para o rei e vamos começar a exaltar o rei e falar várias coisas bonitas para o rei, até a gente fazer ele assinar um decreto para que quem adorar a outro Deus a não ser ao rei Dário, eles podem jogar lá na cova dos leões. O que você acha? Nossa, que ideia maravilhosa! Eles pensaram. Isso mesmo, nós vamos fazer isso. Sabe por quê, crianças? Porque Daniel era temente a Deus. E Daniel orava, sempre estava orando ao nosso Deus de Israel. E ele orava 3 vezes durante o dia. Ele sempre estava lá no quarto dele orando. E a janela dele ficava aberta, virada para o lado de Jerusalém, porque era longe. Então ele não podia ir lá. Ele orava de lá do seu quarto mesmo. Na janela dele ficava aberta e ele ficava orando lá. E eles sabiam que Daniel sempre orava e eles resolveram chegar para o rei. Aí eles foram. O rei estava lá. Aí eles chegaram para o rei e falou assim: viva o rei, ó rei, o Senhor é maravilhoso, é majestoso, toda a honra para você, rei Dário, viva nosso rei Dário para sempre. Nossa, obrigado. Aí eles falam: ó rei, nós estamos aqui hoje porque o Senhor merece toda a honra. E nós estamos aqui, o que você acha de, durante 30 dias, as pessoas de todo o reino adorar somente ao rei Dário e não adorar a outro Deus durante esse período? O que você acha, rei Dário? O rei Dário: nossa, que ideia boa essa que vocês tiveram. Isso mesmo, então vamos fazer isso? Aí eles falaram assim: isso mesmo, rei, então vamos pegar aqui o decreto. Pegou o decreto lá e pediu ao rei para assinar. Vocês acham que o rei assinou? Ele assinou lá aquele decreto
E naquela época, crianças, a palavra do rei, ela não podia voltar atrás. Então o rei assinou aquele decreto lá, que durante 30 dias as pessoas não poderiam adorar a outro Deus, a não ser ao rei Dário. E se a pessoa desobedecesse e adorasse a outro Deus, ele seria lançado na cova dos leões. Ia ser lançado na cova dos leões. E o que acontece se cair lá na cova dos leões? Vai morrer, né? Porque os leões estão lá famintos e pode acabar comendo a pessoa se caísse lá dentro da cova dos leões. Aí o rei ficou muito feliz, empolgado, queria que todo mundo adorasse só a ele. E esqueceu do nosso amigo Daniel, né? Que era muito amigo dele. Aí eles saíram com aquele decreto na mão. Aí colocou aquele decreto, todo mundo ficou sabendo que não podia adorar a outro Deus, a não ser ao Deus Dário. Aí, crianças, vocês acham que o nosso amigo Daniel vai adorar ao rei Dário? Só o rei vai adorar o rei Dário? Não. O nosso amigo Daniel, ele foi fiel e obediente a Deus. Ele fez a mesma coisa. Olha o nosso amigo Daniel aqui, ó, na figura. Ele continuou orando 3 vezes durante o dia, da mesma forma. Aí, crianças, os amigos lá, que realmente não eram amigos, né? Ficaram de olho se Daniel estava adorando ao Deus dele. Aí, quando eles viram que Daniel não teve medo deles, olha como Daniel foi corajoso, né? Daniel sabia que se eles vissem ele orando ao Deus de Israel, a outro Deus, eles poderiam jogar ele na cova dos leões, mas ele não teve medo, né? Ele continuou adorando a Deus, sendo obediente ao Papai do Céu. Crianças, esses aqui malvados acabaram correndo, indo até o rei Dário falando: Rei Dário, nós vimos Daniel adorando, orando a outro Deus que não era o Senhor. Agora você vai ter que cumprir a lei e jogar Daniel na cova dos leões, porque ele está desobedecendo a sua lei. Ai, rei Dário, nossa, o que eu posso fazer? Eu não quero jogar Daniel lá na cova dos leões, porque ele é meu amigo. O que eu posso fazer? Ah, rei, o senhor tem que agora cumprir, porque a lei ela não pode voltar atrás. Realmente, a minha palavra, e eu assinei o decreto, eu vou chamar Daniel. Vai buscar Daniel. Aí foram crianças buscar Daniel. Aí trouxeram Daniel. E falaram assim, aí o rei falou com Daniel assim: Daniel, você estava adorando ao seu Deus. E infelizmente vamos ter que jogar você lá na cova dos leões. Porque a lei ela tem que ser cumprida. Aí, crianças, o rei ficou muito triste. Porque Daniel era amigo dele, crianças. E ele não queria que acontecesse nada de ruim com Daniel, mas tinha que cumprir, porque era lei. Aí pegaram Daniel, crianças. Vocês acham que fizeram o que com Daniel? Jogando. Vai jogar ele lá na cova dos Leões. Olha, jogando Daniel lá na cova dos leões. Aqui na figura. Vamos levar Daniel lá também para os nossos leõezinhos aqui. Olha os leõezinhos que a tia fez, olha. Ficou bonito os leões? Ficou. Olha os leões aí na cova do leão. Aí jogaram Daniel lá dentro da cova dos leões. Crianças, olha, Daniel tá lá dentro daquela cova agora. E o rei falou assim com ele: que o seu Deus, Daniel, que você tanto ora e obedece, possa livrar você aí desses leões, dessa cova. Naquela noite, crianças, o rei, ele não conseguiu nem comer, ele não quis ouvir música, dispensou os músicos, porque sempre tinha música, era alegria. Ele dispensou os músicos e também ele não conseguiu dormir, porque ele ficou preocupado, andando para lá e para cá a noite toda, preocupado com Daniel, se Daniel estava bem ou se não. Aí, criança, Daniel estava lá dentro. Só que o nosso Deus, como Daniel sempre obedece ao Papai do Céu, é obediente, orando, creio que lá dentro também ele orou ao Papai do Céu. Deus mandou Anjo. Deus mandou o anjo. E o anjo, crianças, ele livrou
Ele fechou a boca dos leões ali. E o que acontece com Daniel? Vai acontecer alguma coisa com Daniel, vocês acham? Olha lá, o anjo está protegendo, né? Deus está livrando Daniel dos leões, porque Daniel é obediente a Deus. Daniel sempre faz a vontade do Papai do Céu. Então, naquela noite, não aconteceu nada com o nosso amigo Daniel. Assim que amanheceu o dia, o rei logo foi correndo para a porta, lá onde estava aquela cova dos leões, e falou assim com aquela voz: Daniel, Daniel! Com muito medo de Daniel não falar nada, porque ele estava pensando que Daniel já tinha morrido. E ele falou: Daniel, Daniel! Aí Daniel gritou lá de dentro: ó, rei, viva para sempre! Aí ele falou: nossa, o seu Deus te livrou, Daniel, de todo o mal. Aí ele falou assim: o meu Deus. Aí ele mandou tirar a pedra de lá e Daniel saiu. E ele falou assim: o meu Deus, ele enviou um anjo. E esse anjo fechou a boca dos leões e me livrou de todo o mal. Oh, Daniel, eu vou dar um decreto. Todas as pessoas agora vão ter que adorar somente ao Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, tá? E sabe o que aconteceu com aqueles homens maus, crianças? O rei deu um decreto e mandou jogar eles lá dentro da cova dos leões. Quando jogaram ele lá na cova dos leões, os leões rapidamente comeram eles, devoraram eles, crianças. Isso que acontece com quem desobedece, né? Acontece coisas ruins. Eles foram desobedientes, tiveram inveja, e a inveja, ela é pecado, né? Pecado é uma sujeira, é uma coisa ruim, né? Então, crianças, Daniel foi obediente e nesse dia Deus livrou Daniel daquele mal, né, crianças? Vocês gostaram dessa história? Sim. O coraçãozinho de Daniel, coraçãozinho obediente, né? Um coraçãozinho assim, ó, limpinho, puro, todo vermelhinho, mas o coração que é desobediente, ele é assim, né? Um coração sujo, cheio de pecado, né? Mamãe. Assim estava o coração dos homens maus. Então, crianças, nós temos sempre que obedecer a Deus, né? Mamãe. Ser obediente ao nosso Deus. Vocês gostaram da história? Uhum. Então vamos fazer uma oração? Espero que vocês tenham gostado e aprendido que nós não devemos realmente ter medo, né? Mamãe. Nós não temos que ter medo, nós temos que ter coragem, ser corajoso. Se você não tem coragem, ou até mesmo às vezes se você tiver um medo, sabe o que você pode fazer? Você vai dobrar o seu joelho e vai pedir a Deus para te dar coragem, para você prosseguir, tá, crianças? Vamos orar sempre. Sempre orar, ler a Bíblia, tá? Ser obediente a Deus. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Fecha o olho, Adriele. Vamos orar. Deus poderoso, neste momento, meu Pai, nós te agradecemos por este momento na Tua palavra, que o Senhor possa visitar a cada criança, meu Pai amado, que elas possam guardar a Tua palavra no coração, Jesus. Abençoa a Adriele, Jesus, abençoa a minha família, abençoa a família das crianças que estão nos assistindo neste momento, protege, guarda e livra de todo o mal. Que o Senhor possa cada dia, meu Pai amado, abençoar. Te agradecemos por esse trimestre, meu Deus amado, por essas aulas que o Senhor abençoou. Cada criança tem aprendido as histórias da Bíblia, meu Deus. Que o Senhor continua nos livrando e nos guardando de todo o mal. Abençoando sempre, meu Deus, para sempre. Amém. Amém? Amém. Amém. Que Deus possa abençoar. Deixa eu te perguntar, você sabe quantas vezes Daniel orava durante o dia? Quantas vezes você aprendeu o que eu falei? 3 vezes. E como que era o nome do rei? Você se lembra o nome do rei? Era o rei Dário. E Daniel foi jogado aonde, crianças? Na cova dos leões.
E qual foi o sentimento que os amigos de Daniel tinham contra ele? Vocês se lembram? Era a inveja, né? Então, crianças, eu espero que vocês tenham aprendido essa história, que Deus abençoe a sua vida, tá? Agradecemos aí por esse trimestre que foi maravilhoso, né? Não está sendo fácil para ninguém, mas Deus vai dar a vitória, né? Que nós possamos a cada dia estar na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E tchau, tchau. Deus abençoe a cada um. Tchau.